tratar desse tema tão bonito que é o sentido de missão. E mais ou menos hoje a gente encontra nas empresas, todo mundo diz, puxa, é preciso ter um propósito, né? É preciso ter um sentido, é preciso ter um significado. E por vezes vai se falando de formas e significados mais ou menos abrangentes, mas também a palavra missão, temos que ser pessoas de missão. E eu pensava, para introduzir essa questão de missão, e olhando pelo aspecto da vida cristã, o sentido de missão que tinham os apóstolos, os discípulos de Cristo. Bem no início do cristianismo, já no período dos apóstolos, e que está presente em São Paulo, nós vemos São Pedro e São Paulo, que nós comemoramos, enfim, no Brasil comemoramos no domingo, né? A gente vê que os discípulos e também os apóstolos, eles davam uma importância muitíssimo grande ao testemunho. Então vamos pensar, fica aqui quase que um romper os nossos esquemas mentais. Vamos pensar que nós pregássemos ou pregamos uma determinada ideia, uma determinada concepção de vida, e nós tivéssemos sido presos, acorrentados, chicoteados, não é? De tal maneira violentados, e depois, por um motivo do que for, somos libertados. E de repente nós voltamos ao mesmo lugar, aquelas, enfim, pretensas autoridades, ou quem nos coibiu de manifestar aquilo que nós estávamos pensando, e fôssemos lá dar testemunho de que acreditamos e temos a convicção nessas mesmas ideias, e sofrendo punições. E assim vemos na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, na vida dos primeiros cristãos, que com muita frequência defendiam a sua fé, defendiam o seu sentido de missão, até o seu último suspiro. Viviam de fé, estavam permanentemente ligados, antenados, conectados com esse sentido de missão que confere a pertença ao corpo de Cristo. Viver em Cristo. Não sou eu que vivo, de São Paulo que vive, mas é Cristo que vive em mim. Muito conectados. Então essa aspiração da busca da santidade, da união com Cristo, e foi ali que surgiram naquelas primeiras comunidades cristãs, não eram chamados de cristãos, então bem lá nos inícios já são chamados de cristãos aqueles que buscavam essa identificação com Cristo. Esse sentido de missão é o que chama a atenção para nós hoje, para debruçar sobre essa ideia e perguntarmos, cada um de nós, por que será que os discípulos, os apóstolos e todos aqueles primeiros cristãos viviam de uma forma tão intensa, tão avassaladora, tão irresistível, podemos falar, nesse sentido de missão cristã. Se sentiam chamados por Cristo para dar um testemunho, inclusive com a sua própria vida, em relação àqueles pontos chaves da doutrina cristã. Por que será? E nós, hoje, salvo honrosas exceções, e na medida que nós vamos tendo maior formação e maior profundidade de vida espiritual, nós encontramos gente que considera um abismo, uma distância descomunal, como se fosse da Terra à Lua, esse ter um sentido de missão que ultrapasse esses limites de dar a própria vida por esse sentido de missão. E por que será que nós, por vezes, achamos que a santidade é uma coisa que está lá longe? É uma coisa que Deus está com o seu projeto para nós muito distante. Então pode nos acontecer e pensamos que há um abismo entre essa meta, como se fosse para pessoas excepcionais, pessoas
superdotadas da graça e de dons divinos. E, na verdade, somos todos capazes de receber a graça de Deus, nos fazemos cristãos e todos nós somos chamados à busca da santidade, ser santos, porque o chamado de Deus é para todos. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Olha que chamado tão importante nós temos. Sede perfeitos, eu, você, chamados por Deus para vivermos as virtudes, chamados por Deus para viver os mandamentos, chamados por Deus para viver cada uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, que bonito pensar que a graça divina, ela não diminuiu, está aí à disposição. E nós temos que preencher esse abismo que pode estar na nossa imaginação, na nossa cabeça, e como que desfazer essa ideia negativa de que é para pessoas superdotadas. O sentido de missão cristã é para todos nós e todos somos chamados ao maior grau de santidade, porque Deus quer que sejamos perfeitos seguindo o seu exemplo. Então, um ponto de apoio é que para nós pensarmos, se os primeiros cristãos tinham esse vigor, essa atenção, essa definição na busca da meta, o problema que se coloca para cada um de nós, mas por que eu regateio tanto? Por que eu diminuo essas exigências da nossa vida cristã? Então, hoje nós vamos debruçar sobre isso e pensar como podemos fazer, cada um de nós, através de um plano de vida robusto, através da união eucarística, através do sacramento da confissão, sacramento da Eucaristia, buscarmos os meios que devem ser sobrenaturais, sem esquecer dos meios humanos, mas sem os meios sobrenaturais é impossível preencher esse abismo, essa distância, essa coisa que parece tão distante, é porque estamos longe da graça de Deus. Então, o ponto de apoio que nós podemos pensar, já no início dessa palestra, é um ponto de caminho, que é o ponto que abre o livro Caminho. Vou ler agora, e todos nós quase já sabemos mais ou menos de cor, que diz assim, que a tua vida, a minha, a tua, que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga, e aqui está o chamado, apagar, de tirar aquele rastro sujo. Então diz assim, apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio e aqui está o chamado para a missão. E incendiar todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo, que levas no coração. Então está aqui, a nossa tarefa hoje é de mergulhar nessa ideia de desfazer esse abismo que se apresenta para nós como se a santidade fosse para especialistas ou superdotados. O Evangelho nos mostra que os apóstolos, os discípulos, todos eles tinham fragilidades, defeitos, a começar por Pedro, por Paulo, por João, por Tiago. Todos eles tinham aspectos vulneráveis e todos eles foram mudando, foram se transformando em outros Cristos, ou o próprio Cristo, que essa é a tarefa da busca da santidade. Todos nós devemos seguir por aí. Então nós temos que virar a chave e pensar que os discípulos foram mudando. Os cristãos se fazem, não nascem cristãos. Ainda que o batismo suponha um renascimento, um nascer de novo, um nascer para a vida da graça,
está tudo feito, mas está tudo por fazer. Na verdade, é a prática das virtudes, a prática das boas obras, a busca constante de Deus através da oração, que nos faz crescer nessa identificação com Cristo. Aí entra a necessidade de cada um de nós trabalharmos ainda mais, ainda melhor, um plano de vida robusto. Eu vou sugerindo, que eu deixei uma playlist que tem uma boa parte do plano de vida espiritual no canal do YouTube. Plano de Vida Espiritual segundo São José Maria. São uma coletânea de círculos, palestras sobre cada um dos temas, sobre a leitura do Evangelho, leitura espiritual, a oração mental, a Santa Missa, a Eucaristia, e assim vai, a confissão sacramental. Essa coletânea, esse acervo de práticas de piedade, são coisas que nos afiançam, que nos dão suporte, são os meios necessários para construir aquilo que ainda está por fazer na nossa mente e no nosso coração. E a nossa vida é assim, um começar e recomeçar. Não é verdade que todos os dias que nós acordamos e dizemos serviam, servirei, e fazemos o nosso oferecimento de obras, começa um novo dia para entregar as nossas ações para Deus. E aí está essa aplicação. Oxalá, diz o São José Maria, também encaminha o ponto número 2, vê como é importante trabalharmos o livro Caminho. Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer, quando te vissem ou te ouvissem falar, este lê a vida de Jesus Cristo. Não é verdade que seria bom nós termos uma espécie de rótulo? Puxa vida, olha aí, esse é daqueles que lê o Evangelho, o Novo Testamento e o põe em prática. Temos que ser dessas pessoas no nosso dia a dia. Todos nós somos chamados a viver esse caminho de santidade. Nos anos 50, o São José Maria repetia com muita frequência a todos os seus filhos e aqueles que buscavam a formação da obra, e quando impulsionava o trabalho em muitos países da Europa, há episódios, até quando faz a primeira visita para começar o trabalho apostólico do Opus Dei em Londres, quando ele começa a passar por aquelas ruas em que tem edifícios, empresas, instituições seculares, ele dizia para si mesmo, dentro da sua alma, pela sua pequenez, Londres é muito Londres, muita terra para o meu caminhão. Mais ou menos seria a tradução disso. A Londres é muito Londres. Ele ouviu um som forte no seu ouvido de Deus, dizendo, tu não podes, mas eu posso. E assim, com essa firmeza desse chamado de missão, que todos nós, em ponto grande, em ponto pequeno, mas nada é pequeno diante de Deus. O preço de uma alma, qual é o preço de uma alma? A vida de Cristo. Cristo se entregou, morreu por mim e por ti. Se só existíssemos nós, faria o mesmo. Então vamos pensar, nós valemos muito, valemos o sangue de Cristo. Agora a urgência que nós temos é responder àquilo que São José Maria fazia como estribilho nessas viagens. Ut iates, que significa ide, lançai as redes, para que vades e deis fruto. Aquele, fui eu que vos escolhi, diz na Sagrada Escritura, João 15,16. Fui eu que vos escolhi e vos designei para dar fruto. Todos nós somos chamados a dar frutos na nossa família, nesse ambiente mais próximo do nosso trabalho, dessas cidades onde estão pipocando, como nós vimos, nós passamos um vídeo aí
de um membro da obra, perdido lá numa cidadezinha, que é Varginha. De repente, ele se propõe a convidar um amigo e aquele outro, e depois aí estão lá, agora com um pequeno centro do Opus Dei, lá em Varginha, com um bom número de pessoas e meios de formação, inclusive com o recolhimento de um sacerdote que se propôs, vendo a generosidade de tantas pessoas, a ajudar nesse processo formativo. Então, urgência, sentir essa urgência, essa missão não é uma tarefa opcional, não se coloca uma lâmpada dentro de um recipiente, embaixo de um recipiente. Uma lâmpada se coloca no alto. E o cristão está feito para dar luz, para iluminar. Nós temos que sentir-nos como se fossem tochas no meio da escuridão. Tochas. Pontos de luz que atraem, pontos de luz que servem de referência, pontos de luz que transformam vidas. Não vamos nos acomodar, ficar uns escondidos, apoucados diante das dificuldades. Ide e pregai o Evangelho, diz Cristo. E também São José Maria utiliza esse ponto. Ide e pregai o Evangelho. Eu estarei convosco. Isto disse Jesus e disse-o a ti e a mim. Eu coloco a mim também. Caminho no número 904. Então, se corresponderes, diz São José Maria, à chamada que o Senhor te fez, a tua vida, a tua pobre vida, com as limitações, com os defeitos, com os pecados que tenhamos, deixará na história da humanidade um suco profundo e largo, luminoso e fecundo, eterno e divino. É assim que nós vemos a vida de muitas pessoas que estão participando da formação da obra, que são os cooperadores, que são os amigos mais íntimos dessa família e dessa pequena porção da igreja, que é o Opus Dei. E agora, a missão ela vai se configurando no seguinte sentido. Nós não somos pessoas que fazemos apostolado, mas somos pessoas que somos apóstolos. Há uma diferença ontológica nessa expressão. O fazer supõe uma coisa acrescentada. E esse ser apóstolos é algo que implica, radica dentro da nossa própria alma, no âmago do nosso ser, abarca a nossa vida. O ser cristão não é um pedaço acrescentado, como se fosse uma condecoração, como se fosse uma medalha, como se fosse um crucifixo colocado no peito e uma coisa externa, acrescentada. É algo que devemos levar aonde? Dentro do nosso próprio coração. De que tu e eu procedamos ou agimos como Deus quer, dependem coisas muitíssimo grandes. Essa é a ideia de missão e todos estamos chamados a dar esse relevo. Não é porque eu estou numa cidade afastada, não é porque eu tenho poucas referências ou contatos pessoais com a obra. Todos nós temos os elementos e a graça necessária e conveniente para levar para frente essa missão. Então, não fazemos apostolado, ainda que se expresse no fazer, porque todo ser se reconhece por aquilo que ele faz, mas brota de dentro do coração. O fazer apostolado deve ser algo que abrange todos os recantos, todos os momentos, 24 horas por dia, mesmo dormindo, que nós durmamos em presença de Deus e possamos assim também dar glória a Deus nesses momentos. O exemplo de São Paulo também é magnífico. Ele se apresentava como chamado para ser apóstolo. Chamado. Nós temos que nos imaginar assim, imaginar e ser chamados a ser apóstolos. E não só apóstolos, mas apóstolos de apóstolos, como aquela pedra
que São José Maria fala, caída ao lago, naquela imagem tão bonita, que forma uma onda, e essa outra e aquela outra. Assim é a tua vida espiritual, o teu apostolado. Apóstolo de apóstolos. Por quê? É Cristo que nos impulsiona, é Cristo que nos impele, é Cristo que, podemos até traduzir melhor ainda, Cristo nos empolga, empolgar, nos anima, nos dá força, né? Faz com que haja vibração e sentido de urgência. Então, portanto, o cristão não é uma pessoa acomodada. Nós temos que ser, portanto, 100% apóstolos. E aí São José Maria dá uma alfinetada em cada um de nós, na nossa alma. Convence-te. E aqui nós estamos destacando nesse momento aqui da palestra de nós refletirmos sobre isso. Convencer-nos, de verdade. Convence-te. O teu apostolado consiste em difundir bondade, luz, entusiasmo, generosidade, espírito de sacrifício, constância no trabalho, profundidade no estudo, amplitude na entrega, atualização, obediência absoluta e alegre à igreja, caridade perfeita. Ninguém dá o que não tem. Sulco 927. Veja como essas frases elas podem ajudar a nossa meditação, nossa oração pessoal, a refletir, convencer-nos, aprofundarmos nessa ideia de que podemos ter todas essas qualidades que cita aqui São José Maria. E por que vamos conseguir e como vamos conseguir? Por quê? Porque Cristo nos empolga, nos impele, nos impulsiona, através do Espírito Santo. Então, tratar o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, esse impulso interno, interior, na nossa alma, da presença do Espírito Santo, do Divino Santificador, que está presente na nossa alma em graça, e nos ajuda a impulsionar esse trabalho de difusão, de iluminação, de ser as tochas acesas no ambiente onde nós estamos. A não pensarmos que esse entusiasmo é um entusiasmo simplesmente de sentimento, de sentimentalismo. Nós temos que ter um querer fazer e cumprir a vontade de Deus. E mesmo as pessoas mais santas, nós vemos, por exemplo, Dom Álvaro del Portillo, um pouco depois de pedir admissão na obra, escreve uma carta ao padre, ao São José Maria, dizendo: Padre, passou-me o entusiasmo. Experimentou esse baixão. E não é porque tenhamos baixões que nós deixamos de ser chamados por Deus. Sim, somos todos chamados por Deus. E através do dom do Espírito Santo, dessa presença do Espírito Santo na alma em graça, nós somos impulsionados, ajudados. Então a solução é: a vida espiritual não é uma estratégia humana, é vida interior, é uma vida escondida com Cristo em Deus. Vida escondida, como diz São Paulo, de dentro do nosso coração, metido em Deus, buscando uma identificação de sentimentos, de coração, de alma. Não ter medo de chamar Jesus pelo nome na nossa oração, na nossa meditação. Então, buscar o Espírito Santo e invocá-lo constantemente. Vamos pensar em outro ponto de forja, livro de São José Maria, que nos leva a percorrer esse caminho de missão divina. Faz em modo de oração: Senhor, que os teus filhos sejam como uma brasa incandescente. É o ponto 9 de forja. Sem labaredas que se vejam de longe. Uma brasa que prenda o primeiro ponto de ignição em cada coração que tenham perto de si. Tu farás que essa fagulha
se converta em incêndio. E é uma coisa que nós estamos palpando em muitos lugares do Brasil, que um cooperador, uma pessoa que fez um retiro, numa cidade que às vezes não parece que não havia muitas condições de alastrar esse incêndio da busca da santidade no meio do mundo, e nós encontramos surpresas enormes. E não são surpresas. É o próprio Espírito Santo que dá essa energia. Espírito de amor, ajudai-me. Essa oração é muito boa. Conformar-me com Jesus, a agir todos os momentos como Jesus. Converte-nos assim, diz o São José Maria, em fogueiras vivas. Isso que nós podemos ser. Podemos, devemos e temos as condições para isso. Fogueiras vivas que incendeiem a terra com o fogo divino que tu trouxeste. Isso nos lembra que São José Maria, quando começou a ver, no ano 1974, no contato, em muitas tertúlias numerosas, reuniões com perguntas e respostas, e o contato com pessoas de diferentes ascendências, né, de países tão diferentes, de árabes, né, de pessoas de toda a Europa, e se via esse amálgama tão bonito dos brasileiros. O nosso padre começou a ficar encantado com tudo isso e nos deixou aquela bênção que se denominou bênção patriarcal, que vos multipliqueis como as árvores dos vossos bosques, como os grãos aromáticos do vosso café, como as areias das vossas praias. Creio que nós estamos nos inícios dos inícios de um pequeno, né, esse ponto de partida daquilo que no ano 1974, São José Maria sonhou para o Brasil. Por onde começar? Como começar? Nós já aventamos a questão do plano de vida espiritual. Tem o livro do Padre Fausto, que nos ajuda a caminhar melhor sobre o plano de vida, que é o livro Para Estar com Deus, lá do site que ele deixou à disposição para todos aqueles que tivessem interesse. Viver, então, esse sentido de missão e decidir-se a pedir luzes e força ao Espírito Santo a partir dessas práticas de piedade. De tal maneira que o apostolado não seja uma tarefa de fim de semana. Uma tarefa tipo catequese, que é fantástico. Uma tarefa que está vinculado a um grupo de casais. Ou uma tarefa que é de uma determinada pastoral. Quando nós segmentamos, parece que nós simplesmente orientamos a nossa missão por tarefas, enquanto a missão é uma missão divina, incumbida pelo próprio batismo e de dedicação todo o tempo a rezar, a oferecer sacrifícios, a interessar-se pelas pessoas que estão perto de nós e aproximá-las de Deus. A tua vocação de cristão te pede que estejas em Deus e, ao mesmo tempo, que te ocupes das coisas da terra, empregando-as objetivamente tal como são, para devolvê-las a Ele. Suco 295. E no caminho 942, diz assim: lembra-te, meu filho, de que não és somente uma alma que se une a outras almas para fazer uma coisa boa. Isso é muito, mas é pouco. És o apóstolo que cumpre um mandato imperativo de Cristo. E como vocês sabem, o mandato de um delegado, de um político, ele pode ser imperativo ou pode ser tem a representação das pessoas que o elegem. O mandato imperativo é o mandato de Cristo, de seguirmos as suas orientações exatamente como ele as deixou para nós.
sermos Cristo no meio do mundo, levedura, sermos alicerce, sermos ponto de luz. Então a missão se faz no meio do nosso trajeto, no meio da rua, nas atividades mais correntes, buscando a santidade através da nossa atividade concreta, os deveres de cada dia. Se nós queremos cumprir a nossa missão, queremos ser santos e queremos incendiar à nossa volta aquelas pessoas, cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deve e está no que faz. Essa é a tarefa que nós temos entre as mãos. E assim, sugiro nós nos debruçarmos um pouco nessa ideia de cumprimento fiel de um plano de vida espiritual. Esse plano de vida espiritual nós podemos começar gradativamente, se ainda não o fizemos, desde um oferecimento de obras no início do dia, até o exame de consciência mais para o final do dia, que passa por uma leitura do Novo Testamento, uma leitura espiritual, um tempo de oração mental, uma assistência da missa com mais frequência, uma vivência da busca do sacramento da penitência, e assim rezar o terço. Aos poucos vamos implementando tudo isso. E assim, a força de irmos dando esses pequenos passos, vamos sendo como aquele burrinho que vai dando as voltas à nora, que é aquele parafuso que se usava, aquela máquina hidráulica, para tirar água de um poço de uma forma mecânica, e o burrinho, mesmo não vendo o fruto do seu trabalho, estava levando água para o jardim, para aquele bosque, para aquela plantação, e tudo aquilo frutificava graças a esse trabalho, às vezes escondido, às vezes monótono, às vezes rotineiro, mas quem faz por amor e de verdade, todas essas coisas se tornam grandes e muito motivadoras. Então nós ficamos por aqui, tá bom? Podemos partir para as perguntas assim, se vocês quiserem.